Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Um olá para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte. Está começando o Sindicato da Cultura, edição número 220, aqui na Web Rádio CT. Neste dia 13 de outubro, na Pátria Amada Brasil, que está cheio de problema, né? Como é que foi o feriado? Passou bem o feriado? Viajou, né? Não pode, mas também pode. Vai fazer o quê? Já não estou entendendo mais nada. Estamos aqui em dorme office, dentro de casa, indiretamente pelo SINCT, o Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, aqui em São José dos Campos, para toda a galáxia, ok? facebook.com/radioctface. Você acessa, compartilha, comenta e fica ligado no que rola por aqui, ou também pelo youtube.com/radiocpt, que é melhor, a imagem é melhor, o som é melhor, e você se inscreve no canal, que está no canto inferior direito. Não sei que lado eu estou, acho que agora eu estou no meio, mas do lado direito, certo? E aí você se inscreve no canal e fica por dentro do que vai rolar por aqui no Sindicato da Cultura e também nos outros programas que estão na área, certo? Hoje nós estamos com a presença de Ronaldo Robles para falar sobre o FIS, Festival Internacional de Teatro de Sombras. É isso, Ronaldo, beleza? Como é que você está? E aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está aí? Como é que tá as coisas? Tudo em ordem aqui, né? Um salve aí para toda a galera, um salve para todo mundo que está aí assistindo a gente. É um prazer poder falar aqui no canal. E ainda mais o sindicato, né, cara? Uma coisa tão necessária, tão importante, que tem perdido tanta força nos últimos anos, né? Por força, na verdade, um empenho de alguns governantes, né? Que acreditam que esse espaço não é um espaço bacana, né? Mas eu acho que é um espaço que tem que acontecer cada vez mais, né? Porque acho que a união faz a força, né, cara? O sindicato é um lugar de união, um lugar de juntar gente, um lugar de proteção do trabalhador. Bom, o Marx, se estivesse por aí, ele ia ficar muito feliz. Karl Marx ia aprovar esse programa. Ele assistia o programa e falava, pô, cadê a galera do sindicato e tal, né? Eu acho que a questão do operário, aquela questão toda que fez surgir os sindicatos, hoje perdeu força, né? A gente tem muitas máquinas trabalhando no lugar do ser humano, né? Os contratos totalmente temporários, né? Então a gente começa a ver que o sindicato perdeu força aí, não tem para cá. Mas o bacana é pensar de que a arte também teve o seu sindicato, né? Na Idade Média chamava guildas, né? As guildas era na Itália durante a Renascença, e Leonardo da Vinci foi um que tinha uma guilda, reunia vários artistas, né? Num sindicato, como se fosse um sindicato, né? E nessas guildas os artistas se juntavam ali para poder vender e fazer circular as obras, né? E o Leonardo da Vinci tinha a sua guilda ali e que foi possibilitar ele fazer as pinturas dele, inclusive a Capela Sistina foi feita por uma guilda, né? Não foi só ele que pintou ali, teve vários artistas que contribuíram, né? Mas ele como um sindicalista à frente ali. Olha que legal. Tá vendo? Nós somos uma guilda aqui formada com o SINCT, que está apoiando a cultura aqui no Vale e ajudando a gente a espalhar trabalhos interessantes como esse que a gente vai falar hoje aqui, né? Vamos começar por você, Ronaldo. Conta um pouco. Você está em Taubaté, você é de Taubaté mesmo, suas funções no teatro, sua história. Conta um pouco para a gente. Eu sou de São Paulo, estou em Taubaté há 12 anos, né? E sou nascido em São Paulo, mas morei fora um tempo, morei em Londres, viajei o mundo para vários lugares aí. Né? Minha formação é Ciências Sociais, na USP, me especializei em Antropologia da Arte, da Imagem e do Cinema, né? Então, mas fiz vários cursos de teatro, de um monte de coisa, e desde essa companhia Quase Cinema, que é a nossa companhia, minha e da minha esposa, a gente fundou em 2004, né, em São Paulo, e a fruto, ela vem do teatro, da iluminação, da dança, do circo, né, e eu vim das artes plásticas e do cinema, e a gente se juntou para fazer essa companhia de Teatro de Sombras, porque o Teatro de Sombras é um desenho animado, ou seja, uma animação ao vivo, né? Quem assiste o espetáculo Teatro de Sombras pela telinha aqui, como a gente está vendo, né? Se você vê presencialmente, você tem a sensação de estar vendo um filme no cinema, né?
Agora, se você vê pela telinha, praticamente vê um desenho animado, né? Só que é feito ali por pessoas que estão acontecendo em tempo real, né? E daí, desde 2004, eu e minha esposa, a gente se dedica exclusivamente ao teatro de sombras. Então, Olha só, cara, que curioso isso, hein? a gente vive de sombra e água fresca, Rafa. O sonho de todo mundo, que legal. E como é É, cara. que, dentro dessa. Legal você ter essa bagagem da antropologia da imagem também, eu nunca tinha imaginado esse tipo de estudo, né? Mas pensar em qual contexto surge o teatro das sombras. Por exemplo, será que já existia teatro das sombras antes de existir iluminação elétrica, por exemplo? Fiquei questionando aqui, em qual contexto surge esse tipo de É. manifestação? A história do teatro, o Teatro de Sombras tem 6.000 anos, né? Assim, de existência, nasceu na China, né? E como uma expressão até ligado à religiosidade lá na China. Então, é uma expressão que muito antes de a gente ter aí a energia elétrica, né? Era feito com tochas, com velas, esse tipo de coisa, né? Mas o Teatro de Sombras, na verdade, remonta ao tempo muito mais antigo, né? A gente pensar nos homens da caverna, né? Eles, quando acendiam fogueira dentro da caverna e dançavam em volta da fogueira, aquele ritual ele só foi possível graças às sombras projetadas na parede, né? E o mito da caverna do Platão já traz uma reflexão sobre isso, né? Ele traz um teatro de sombras ali, né? Sim, Então, completamente. tem um muro, né? Os caras atrás do muro carregam objetos, esses objetos projetam na parede figuras, e quem está preso lá no fundo da caverna só vê as figuras projetadas, ou seja, as sombras estão sendo projetadas, e acha que é um monte de gente que tem ali, fica com medo de sair de lá do fundo da caverna, né? E essa alusão que o Platão faz, a ilusão, né? A ilusão. Então, acho que o Teatro de Sombras tem essa coisa mesmo, de que e faz parte, na verdade, da história da arte, né? A sombra, ela tanto nas artes plásticas quanto no cinema, quanto na fotografia, é uma parte fundamental, cara. Sem sombra, isso é luz e sombra, né? E o que faz o nosso olho enxergar é esse contraste de luz e sombra. Então, se a gente for pensar assim lá na pré-história, no primitivo, né? O homem ele tinha uma relação com a sombra dele que era uma relação natural, né? Quando o sol nascia, a sombra dele era projetada para o chão. Sempre a sombra era vista sempre assim, a partir do sol no horizonte, né? Ele provocava a sua sombra sempre para baixo. Então, a sombra sempre foi uma coisa antes do advento do fogo, né? Antes até mesmo do fogo existir, o homem já se relacionava com a sombra, né? E era sempre essa projeção para baixo. Mas quando o homem fez o fogo, a sombra subiu, né? Ela tomou uma outra dimensão, né? Ela passou a ser projetada de baixo para cima, né? Então é uma relação diferente, né? Quando você vê sua sombra de baixo para cima, porque você se torna gigante. Então uma criança, ela vê a sombra dela do tamanho de um prédio, por exemplo, né? Então isso é Sim. uma outra relação, Gera né? outra relação de proporção, né? Isso. Isso faz com que a gente comece a pensar de que a sombra, na verdade, ela nasce a partir dessa relação do Sol, né, com o planeta Terra, né? Então tem muito a ver com a ciência, né? Então todas as vezes que a Lua, né, que a gente teve aí o eclipse lunar, o solar, né, é uma relação de sombra, de luz e sombra, né? O eclipse nada mais do que a Lua fica na frente do Sol, né? E tampa o sol, então a sombra da lua, a gente fica à noite porque a sombra da lua nos. Então é sombra, a gente está falando de sombra, né? Então a sombra é um fenômeno da natureza e de que o homem vem pesquisando em vários segmentos, tanto da ciência quanto da arte, quanto de vários outros segmentos, né? Cinema, por exemplo, né? Hitchcock nem se fala. Então a gente tem Sim. aí a sombra como a parte da nossa vida mesmo, uma experiência, né? E quando a gente Uhum. fala de experiência, a gente está falando de ciência também, ciência e arte. Então, o Teatro de Sombras ele transita por esse lugar entre a ciência, a arte, a religião, né? Então, é uma arte que é uma arte que fala de muitas coisas. Ela transborda, né, as fronteiras da própria estética, né? Porque ela, inclusive, cai no campo da política, no campo entendeu? Da ciência, da A arte é educação. transversal, a arte é transversal. Ela atravessa Tem, todos os setores. justamente. O Teatro de Sombras ele vai aí nesse lugar, né? De ser, e para nós, né, Rafa?
a gente teve uma experiência com o teatro de sombras muito diferente do teatro de sombra tradicional da China. O teatro de sombra tradicional da China, a criança nasce numa família de fazedores, né, de teatro de sombras, ele cresce desde criancinha, um aninho, ele aprende, acho, primeiro a trabalhar com a sombra, depois ele aprende a andar, né? Que nem essas É coisas de mesmo? chinês, né, cara? Pequenininho, o chinês come com palitinho, né? E o teatro de sombra chinês, eles têm um monte de varinhas assim que seguram o boneco e fica estampado na tela, né? E daí ele vai mexendo, né? Eu tenho até um para te mostrar aqui, se você quiser até pego para você. Deixa eu ver, vamos ver. Espera aí, um segundinho, vou pegar um segundo. Nós estamos aqui conversando hoje com o Ronaldo Robles sobre teatro de sombra. Meu amigo, minha amiga, eu nem imaginava uma coisa dessa. Quer dizer, aí que quando você lê, você pensa, é possível. Ela virou uma própria extensão da expressão, do próprio corpo. E aí ele vai mostrar para a gente como os bonecos tradicionais do teatro de sombra chinês, certo? Porque a tradição, já como ele bem disse no começo, remonta aí aproximadamente 6.000 anos, certo? Isso dá mais idade do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha ele voltando aí. Demora aí. Tranquilo. Aí, correndo lá. Tava aqui levando um lero-lero aqui. Tem que ser, né? Ó, esse aqui é um objeto, né? Feito pelos chineses, tá? Né? Hindus, daquela região do Oriente, né? Então, é um couro, né? Um couro que é especial, um couro de um bicho que eles fazem esses recortes, né? Então, é todo recortado e tem a manipulação dele, né? Então, ele segura aqui, né? E faz o gestual. Encosta isso na tela. Isso aqui fica encostado mesmo colado. na tela, né? Colado na tela. Então, o que você vê, na verdade, é quase como se fosse uma transparência. E eles chamam de teatro de sombras isso, né? Mas é uma transparência, porque não existe um espaço entre o boneco, né, que é esse aqui, que é a figura de sombra que ele faz, e a né? projeção. E a tela. Então, não existe um espaço. A sombra, na verdade, é o espaço que existe entre o personagem, né, e a tela. Então, aqui, ó lá a sombra na minha mão, tá vendo? Tem um espaço ali, né? No caso deles, não tem esse espaço. Eles colam na tela, né? Esse teatro de sombra tradicional. Então, a criança acabou de nascer... É o brinquedinho dela. Então, acabou de nascer, isso na China, nos grupos que trabalham com teatro de sombras, as famílias, que são famílias, né? Nasceu, a mãe já entrega para ele, o pai já entrega para ele um bonequinho desse aqui, e ele já começa a brincar com a sombra. Que né? bacana e aí, isso. São anos e anos, e às vezes ele só vai ser, na verdade, um mestre e poder trabalhar no teatro de sombras lá na China quando ele tem 30 anos. Você entende isso? De quando nasceu até os 30. É muito forte as tradições, né? E realmente então, muito estudo. Quando ele nasceu até os 30, ele não é mestre, ele não pode apresentar, ele não tem um espetáculo dele, ele só passa a ter espetáculo quando ele tem 30, 40 anos. Né? E essa tradição perdura até hoje, na China. Sim. E não tem nada a ver com a gente, cara. Então, quando eu e minha esposa começamos a fazer o Teatro Sombras, não tinha muita internet, não tinha nada, a gente, na verdade, sabia da existência do Teatro Sombras, né? Tinha pesquisado, tinha alguns livros na USP, lá na ECA, que dá para você ter contato, mas uma coisa muito distante da nossa realidade. Então, a gente se ligou ao cinema. Então, nosso Teatro de Sombras é um teatro de sombras que dialoga com o cinema completamente. Então, a gente chama as coisas de tractanas, faz traveling, tem todo... Então, assim, toda a nomenclatura do cinema veio para o Teatro de Sombras da gente aqui, que é um teatro de sombras muito mais ligado a um cinema vivo, um cinema de animação vivo, do que propriamente a esse teatro de sombras tradicional da China, né? E para a gente não ficar reinventando o nome, chamar de live cinema, sei lá, ou chamar de, entendeu, animação viva, a gente chama de teatro de sombras, né? Mas porque é sombra também, eu acho que tem essa ligação e com certeza a gente tem um respeito, uma admiração muito grande por esses mestres da China. Mas o nosso trabalho não tem muito a ver com isso, não. O nosso trabalho tem mais a ver com cinema mesmo. Tanto é que o nome da nossa companhia é CIA Quase Cinema. Quase Cinema por causa do Elliot Sica. Elliot Sica, artista plástico carioca, né? Ele fez um catálogo na década de 70,
onde ele traz nesse catálogo artistas plásticos que resolveram fletar com o cinema. Duchamp foi um que fletou com o cinema, Picasso fletou com o cinema, e vários outros, assim, que, na verdade, experimentaram a imagem em movimento, né? Então, ele traz nesse catálogo alguns filmes feitos por esses artistas, né? E chamou o catálogo de Quase Cinema. Que E a gente massa. pegou por empréstimo o nome de CIA Quase Cinema. Então, os nossos espetáculos é sempre espetáculos que você pode assistir e imaginar que está num cinema, vendo um filme. Que coisa boa. Olha só. E lembrando que as redes sociais aí e canais da Companhia Quase Cinema você pode acessar, que vai aparecer tanto nos cards no canto superior direito do YouTube e no Facebook, ele vai estar na descrição do vídeo. Falou? E aí a gente já pode entrar um pouco para a gente mostrar um pouco do que se trata, né? Porque nós viemos aqui para falar do festival que começou dia 9, certo? E, agora, e vai até o dia 18. Isso, 18, começou dia 9, vai ter o dia 18, e toda a programação é gratuita, online, né? Ainda tem um curso também que você pode ver, que são 3 módulos de 10 minutinhos de aprender a fazer um teatro de sombras em casa, sem precisar sair de casa. Você monta um teatro de sombras com a sua família, com o seu filho, brinca com ele, que é você fazer cinema, né? Você Invenções para as crianças em quarentena. Isso, você passa a ser um cientista. Importante. Né? Um artista cientista e criar uma estrutura de cinema dentro da tua casa com caixa de papelão, com coisas recicladas, né? E a luz do celular, né? Você faz aí o seu próprio espetáculo, né? Mas você vai mostrar alguma coisa aí, Rafa? Vamos mostrar o teaser do festival. Estava deixando ele aqui no jeito enquanto você falava. A gente vai mostrar o teaser. Esse festival é... Qual a edição? Desculpa. 7ª edição. A gente há 7 anos faz esse festival. Edição. E a gente sempre traz companhias do exterior. Esse ano a gente vai ter Bélgica, Itália, Argentina, Canadá. Tem mais uma: Bélgica, Itália, Argentina, Canadá, Brasil e Itália. Itália, 6 países, incluindo o Brasil. Né? 6 países. Isso. Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha e Itália. Isso aí. Isso aí, de acordo com o release da nossa querida Maiara Tice, da Revoada Assessoria. Vamos ver o teaser aqui, Ronaldo? Só um minutinho? Ronaldo, isso é ciência pura mesmo, hein? Então, cara. Cada parafernália, cada coisa, Pô, cara, isso é ciência pura. E vira uma extensão da própria expressão corporal, né? É algo que você não tem um controle tão né? Você sabe palpável. Que a coisa é tão incrível, né? Porque é legal estar falando com você aqui, porque a gente recebeu aqui. Na verdade, a gente conheceu na Macedônia um artista, o Jacques. Ele trabalha com teatro de sombras há muitos anos, né? Ele é um mestre de teatro de sombras francês, né? E daí eu fiquei sabendo, conheci ele na Macedônia no festival, e ele me contou que ele é responsável pela pesquisa espacial do Instituto de Pesquisa Espacial da França, né? Olha! E ele faz uma pesquisa sobre o que ele é responsável na França, porque tem vários setores. Ele é responsável em estudar os raios, que são os raios que saem da Terra, ao contrário, para o espaço. Eu não sabia disso, mas ele falou que tem vários raios, não só que o planeta Terra ele solta os raios para o universo, né? Então ele pesquisa esses raios que saem do planeta Terra, né? Isso é a Agência Espacial lá da França. E ele é responsável por esse núcleo lá. E, ao mesmo tempo, nas horas vagas, como um hobby, né? Ele trabalha com teatro de sombras. Então, ele viaja o mundo e veio ao Brasil. Veio ao Brasil com o espetáculo dele, acho que uns 3 anos atrás, aqui no nosso festival. Né? Olha que massa, cara. Esteve aqui no Brasil. E o festival, anteriormente, era presencial? Sim, sempre foi presencial, né? E vai retornar a ser, tão logo a gente consiga encontrar uma vacina, um remédio que possibilite as pessoas convívio social, né? Hoje, a melhor coisa que tem a fazer
é se proteger, né? Eu acho que a prevenção, né, e você ser prudente é muito bom. E a pandemia traz para a gente essa coisa do cuidado com você e com o outro, né? Então, por isso que o festival é online, né? Então, fique em casa e assista com seus filhos, com a família, curta em casa e se proteja. Que Então, a massa. ideia é essa. E como que está a programação? Como é que a gente faz para assistir, para ter acesso? Fala para a gente um pouquinho disso aqui. Olha, se você colocar na internet FIS, Festival Internacional de Teatro de Sombras, vai aparecer um monte de coisa, aí você vai encontrar, né? E aqui Mas está cheio de também, link também no nosso programa aqui para você assistir, tem os links obviamente. todos aí no programa, né? Tem, você também colocar CIA Quase Cinema, você vai encontrar, então buscar Teatro de Sombras, mas os links estão aí, né? Tem uma programação completa aqui dos links que você vai conseguir acessar. Mas o festival vai acontecer praticamente todos os dias, às 7 horas da noite, tem um espetáculo, e após o espetáculo tem uma conversa com os diretores. Então, a gente vai conversar com o diretor da Itália, diretor lá da Bélgica, do Canadá, da Espanha, da Argentina, e os diretores aqui do Brasil. Então, e com tradução simultânea? Não, é simultâneo. Então, assim, a gente transmite o espetáculo, né? Os espetáculos são gravados, a gente transmite o espetáculo, você assiste o espetáculo, e logo após ter uma conversa com os diretores, e no chat você consegue mandar perguntas. Então, as crianças, os professores, os artistas que tiverem perguntas, só enviar no chat, a gente vai estar respondendo. Logo após o espetáculo, tem essa... Dia da Criança, e no domingo, é às 15 horas. Dia das Crianças vão ser 2 horários, às 11. Bom, esse já foi, né, cara? Meu amigo, minha amiga, olha que legal. Já passou. A gente está ao vivo, mas é gravado. Isso sempre acontece, não tem problema. Tem um link muito massa que eu achei aqui no site de vocês, que é um link do Issue, que gera revistas e panfletos online. Então, a gente vai botar esse link que você consegue acessar esse panfleto online e tem tudo da programação lá, certo? Isso mesmo. E aí facilita bastante a vida de todo mundo. Mas lembrando que o festival está acontecendo desde o dia 9, famoso esses dias atrás aí. Mas, ó, a partir daqui... Olha que legal esse panfletinho, cara. Tá maneiro demais, hein? Ó, dia 13, que é o dia que esse programa está indo ao ar. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa! Tem um espetáculo do Canadá no dia 13, é isso? No dia 13, eu acho que tem... Dia 13 é um encontro de mini teatro de som, não é? Lambi-Lambi. Isso, Teatro Lambi-Lambi. Teatro Lambi-Lambi. Teatro Lambi-Lambi são teatros de 1 minuto, 2, 3 minutos para uma única pessoa, né? Então, é uma galera que faz... Inclusive, a gente fez um teatro desse numa caixa. Então, é uma caixa de papelão, que você faz 2 buraquinhos. É o sistema da primeira fotografia que existia. Tipo câmera escura. Câmera escura. O cara coloca o olho ali, do lado de dentro, que é uma caixa escura, você vê uma imagem, né? Então, assim, esse teatro de sombras, que é o Lambi-Lambi, você coloca os olhos e dentro você enxerga, você assiste um espetáculo de 1 a 2 minutos, 3. A gente fez um espetáculo desse, é o espetáculo que a gente leva aqui da companhia para os campos de refugiados. A gente levou para a Grécia, para a França, para a Alemanha, para a Bélgica. A gente já levou esse espetáculo. A gente tem aqui um espetáculo pequenininho desse. E na terça-feira, a gente vai reunir 5 grupos que trabalham com essa técnica do teatro de sombras em caixa, em miniatura, né? E eles vão apresentar os espetáculos deles, bater um papo. Então, quem quiser entrar lá, especialmente para quem fez o curso, para quem quiser conhecer uma forma de teatro que dá para você fazer em casa, brincar aí com suas crianças e sair. De repente você vira artista, né? E sai fazendo teatro por aí. Ué. Todo mundo tem o artista dentro de si. Basta descobrir em qual área ele vai atuar e como, ou quais áreas, né? Isso eu acho muito massa. Não sei quem foi que falou que de louco, de artista, todo mundo tem um pouco, né? Então, eu acho agora que não é nem todo mundo que tem um pouco. Tem uma turma aí que não tem muito não a ver nem com artista, nem com louco, mas eles resolveram tomar conta do Brasil e dizer que são sã da cabeça, mas eu acho que eles são os mais pirados de todos. Ai, cara, a gente vive num país complicado aqui, né? Quem tem um microfone, o palanque, aponta os dedos e define quem é louco e quem não é, né? Isso é um problema muito... Bom do Brasil que agora acabou toda a corrupção, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, não, porque senão a gente vai começar a falar de uma coisa que tem mais a ver com desgosto do que com alegria, né? Eu tô muito... falar sobre arte mesmo. Isso, eu fiquei muito, muito surpreso, cara,
com essa iniciativa de vocês. Eu não sabia, né? Eu sou músico, então não tenho tanto... agora com o programa que já tem há tempos, eu estou mais atento às áreas do teatro, de outros, eu fiquei muito surpreso, muito contente com esse festival que está acontecendo aqui e ser daqui da região, vocês aí espalhando esse tipo de arte pelo mundo, conectando a região com o mundo, né? E que é uma coisa que já vem de antes. Hoje, agora está todo mundo, né? Não, porque agora eu consigo me conectar com várias pessoas. E aí todo mundo a gente já conseguia antes, né? Agora que a gente está elucidando isso. Então é uma surpresa muito boa. Nosso ouvinte, nossa ouvinte, tem que estar super atentos para não perder nada, entendeu? Então você pode acessar pelo site ou também pelo YouTube, né? As exibições vão ser no canal do YouTube, certo? No canal do YouTube e na página do Facebook do FIS, né? Página do Facebook, chegou lá, colocou FIS, Festival Internacional de Teatro Sombras, vai encontrar a nossa página. Lá vai estar acontecendo, 7 horas da noite, entendeu? Segunda a sexta, segunda a sábado, domingo às 15 horas, né? E esse projeto é uma iniciativa do PROAC, certo? É por meio do PROAC. Isso. O PROAC, que é um programa de apoio à cultura no estado de São Paulo, né? A gente participou de uma concorrência pública e foi contemplado esse festival, e essa verba possibilitou a gente realizar o festival. E todo ano a gente concorre, a Caixa já patrocinou, e várias prefeituras, inclusive a Prefeitura de Jacareí, sempre nossa parceira, né? São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Pindamonhangaba, né? A gente tem várias prefeituras aqui na região que são os nossos parceiros, né? E todo ano eles, de alguma forma, nos ajudam, assim, né? Porque sombra, cara, faz parte da brincadeira de todo mundo. Então, quando você fala, não, parte sombras, os caras ficam... A primeira coisa que vinha na minha cabeça era, sei lá, eu gostava de fazer aranha na parede, coelhinho, acabamento, né, cara? cachorro, tinha um cachorro. Entendeu? Tá, galera, todo mundo já brincou com sombras. Então, quando você fala de teatro de sombras, é uma coisa que está no imaginário das pessoas. E muitos que interessavam assim, teatro de sombras? Como assim? Tem a sombra? Fui eu. Quando eu vi isso, eu fiquei... Quantos já viram teatro de sombras, né? Então, é uma possibilidade para quem nunca viu assistir agora nos canais aí, né? Só entrar nos canais e poder ver um espetáculo de teatro de sombras e descobrir o que é, né? Porque o pessoal fica pensando... Agora, o mais interessante, Rafa, é viver, cara, pagar as contas fazendo isso, né? Eu lembro quando eu comecei, há quase 20 anos atrás, meu tio, que é o dono de uma fábrica em São Paulo, foi me visitar e viu eu construindo o espetáculo. E dele falou, cara, puxa vida, meu, que coisa, sua mãe, seu pai, coitados, né? Que desgosto. Ele ficou desgostoso, ele falou, cara, enquanto tá todo mundo trabalhando, dando mó sangue, aí você brincando com esses bonequinhos aí e tal. O que vai ser da sua vida, né? Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai criar seus filhos, né? Então, é um pouco o pensamento da galera, né? De que, sabe, quem anda com violão na mão, quem anda com pincel, quem anda com a caneta, quem é que faz teatro, acha que a gente não vai ter condições de constituir uma família e tal. É que, na verdade, assim, os artistas conseguem ficar ricos e milionários, né? São poucos, né? Porque também não poderia ser todos, né? Um ou outro que consegue ter essa grande mídia e cai aí no gosto popular e se tornam famosos a ponto de viver numa casa com piscina e andar de helicóptero, né? São poucos, né? E muitos deles são que fazem uma coisa massificada, né? Faz uma coisa para o povão mesmo, né? Todo mundo gosta. São os músicos de empresários, né? O cara fala assim, meu irmão, vamos fazer sucesso, é você, vem cá. Né? E aí... Acho que 99% dos artistas, né, não querem, nem pensa de andar de helicóptero e ter uma casa com piscina. Tem uma coisa que pensa é pagar as contas no final do mês e poder ter tempo de produzir a sua arte, né? Porque a arte fala muito do espírito humano, fala muito de esperança, coragem. Faz é uma necessidade do próprio humano, né? Sim, cara. A gente tem necessidade de falar, não, tua camiseta aí colorida, isso é arte, né, cara? Às vezes uma dona de casa vai lá, coloca um vasinho de flor num canto, arruma a mesa, dá uma limpada na casa, isso é estética, é arte, né? O jeito que você constrói a tua casa, o jeito que você coloca as coisas, então isso faz parte do nosso cotidiano. A gente não é bicho, né, cara? Bicho não precisa de arte, bicho vive na natureza, ele vai lá dentro no meio das folhas, já existe uma arte na natureza. Ele é a própria arte, né? Ele é a própria arte, é a própria natureza. Agora, para a gente conseguir viver e ter uma paz mental, né? Que hoje a gente não está conseguindo, muitos jovens se suicidando e tudo mais, mas assim, a gente, para conseguir respirar, a gente precisa de arte, né? Imagina essa pandemia sem arte, cara, sem música.
a gente está mais do que provado agora, né? Que a arte é commodity, não tem jeito. A E arte salva. por isso você precisa ter verba, né, cara? Precisa ter verba, precisa ter investimento, né? Que nem o CTA aí também, né? É um lugar que passa tanto dinheiro, né? Precisa ter um dinheirinho destinado aí para patrocinar os projetos artísticos da região, Sim. né, cara? Não vejo por que não fazer isso, né? 3%, não precisa ser muito, não. Vamos pegar 3% do dinheiro que passa no CTA e colocar na arte e na cultura, entendeu? Para que os funcionários aí, as pessoas que estão ligadas, entendeu? Trabalhando o dia inteiro, dedicando os esforços aí para conseguir produzir essa ciência tão maravilhosa, né? Que no Brasil, esse lugar aí é um lugar de excelência, né, cara? Não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Quantos... Eu tenho um Referência. amigo... tem um amigo aí que trabalha aí, né? Que é coordena alguns grupos, agora aposentou, né? Mas agora que ele aposentou, a Suécia chamou ele para trabalhar lá, entendeu? Falou assim, vem para cá, para a Suécia, fazer um trabalho com a gente. Então, eu imagino os cientistas que estão aí são cientistas de ponta para o mundo, né? É Uhum. necessário que esse lugar aí também invista dinheiro na arte, né? Como todas, né? As empresas que estão aqui na região têm que destinar dinheiro aqui para a região, cara. O investimento na localidade, em esporte e cultura, faz com que a gente tenha uma vida mais prazerosa, né? E perceba que as empresas não estão aí só para lucro, né? Nestlé, várias outras Eu acho que empresas. tem uma coisa dessas instituições, de maneira geral, enxergar as coisas de uma forma muito utilitarista, né? O que é útil, o que não é, não vê. E a arte tangencia isso, entendeu? Cara. A utilidade dela não está nesse lugar de produto, né? Que geralmente as pessoas costumam ver. Então, eu acho que realmente acontece essa dificuldade, né, por parte das empresas e das grandes instituições para poder auxiliar a arte nesse sentido. É uma mudança de olhar, uma mudança cultural que é necessária, né, eu acredito. Que, na verdade, o Brasil, aqui a gente vive num país, né, que tem muita arte, cara. Você vai para fora do Brasil, o povo é apaixonado pelo Brasil, conhece o Brasil pelo esporte e pela arte, né? Que é mais que o samba, a música brasileira, a bossa nova, né? Assim, o Brasil é conhecido pela arte e pelo esporte, entendeu? E também pela miséria dos políticos, né? Assim, quando você fala do Brasil, o cara pensa em três coisas: pensa no esporte, pensa na musicalidade, na dança, na estética do Brasil, e pensa na podridão da política, né, miserável. E essa podridão da política miserável, ela consegue, eu não sei nem como, né, cara, eles conseguem fazer isso, destruir toda uma cadeia possível de uma educação maravilhosa, né, que poderia ter, que nem o Paulo Freire, que é respeitado no mundo inteiro, que é tido assim como uma base de estudo em várias escolas na Dinamarca, em vários lugares do mundo. No primeiro mundo, coloca o Paulo Freire aí como um educador incrível, né, cara? E a gente aqui, sabe, é É um impressionante. país com muita cultura, sem Ministério da Cultura, é um país cheio de cientistas e cientista não é uma profissão, é um lugar complicado aqui. Não, a gente precisa, na verdade, perceber o seguinte, de que o Brasil ele precisa realmente, né, transformar todo um projeto político e social, né, uma coisa que realmente tem um olhar voltado para um Brasil com crescimento, entendeu? Estrutural, econômico, cultural, educacional. Né? Para isso precisa ter investimento, precisa ter um olhar carinhoso, generoso, afetivo, né? Para o brasileiro, realmente, né? Então, assim, quantas crianças já estão na rua agora, né? E Uhum. quantas vão chegar na rua com esse desmonte todo? Então, é terrível. Os patriotas não gostam do Brasil. Não. Esses patriotas que estão aí, eles são patriotas e acham que brasileiros só são eles, né? Os outros Os são... patriotas não gostam do Brasil, eles querem um Brasil de plástico. É Ronaldo, esse. muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu gostaria de agradecer demais o papo que a gente levou, tanto conhecimento que você trouxe aí sobre o Teatro das Sombras, essas, não é divagações que eu ia falar, mas esses pensamentos sobre arte e cultura no nosso país, na nossa região, são muito importantes, muito caros, assim como possibilitar as pessoas a terem o acesso ao FIS, né, cara? Isso é muito legal. Agora que você aí está em quarentena e precisa aí de arte, de cultura mais do que nunca, sai um pouco do Netflix, já zerou Netflix, meu amigo, vai ver outra coisa, entendeu?
Aí tem os links que nós colocamos aqui para você acessar a UFIS desse ano, que vai até o dia 18, além de espetáculos de teatro de sombra, tem também oficinas, debates, etc. Uma programação super recheada que nós falamos para você aqui. Então, já esteja ligado e já vai direto para lá. Certo, Ronaldo? Obrigado, hein, Rafa? Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Carinho para todos aí, um abraço afetivo. Espero que vocês possam curtir aí toda a programação. Estamos à disposição. Se alguém tiver vontade e quiser saber alguma coisa mais sobre Teatro Sombras, só contactar a gente aqui. Se o CTA quiser fazer algumas experiências aí com o Teatro Sombras, só chamar a gente está à disposição. A galera da física ótica aí do ITA. É isso aí, cara. Vamos embora, porque eu acho que cultura, ciência, educação, arte, a gente tem que estar todo mundo junto agora, de mãos dadas, né? Os ambientalistas aí, para a gente conseguir enfrentar os próximos anos aí e tocar nossa vida para frente, fazer desse Brasil o Brasil que merece ser Brasil, né? Muito mais Brasil no sentido de um Brasil brasileiro, do povo, e que tenha essas coisas assim como o programa de vocês, né? Isso tem que ir para frente, assim, ser apresentado como um Brasil que vale a pena. Obrigado, tá, gente? Forte abraço para todos. Obrigado mais uma vez, Ronaldo. Esse é o Sindicato da Cultura, edição número 220, dando tchauzinho nessa terça-feira, dia 13 de outubro, certo? Quinta-feira tem mais, você não perca a programação do FIS, que está incrível. Chega junto, assista e acompanhe também nas nossas redes sociais, Sindicato da Cultura, facebook.com/CT, Face e youtube.com/CT, certo? Lembrando que nós estamos aqui no SINCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial de São José dos Campos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, nosso ouvinte e nossa ouvinta. Um beijo, uma beija e até quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.